paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais um dia, meus irmãos, nós estamos aqui. Uma coisa eu posso ter certeza, nós tivemos muitas lutas nesse dia, mas o Senhor nosso Deus, por causa da sua muita misericórdia, nos ajudou e deu vitória para cada um de nós. Nós transpomos todos os obstáculos que surgiram, porque Deus ele esteve com a sua mão bondosa estendida para cada um de nós. E Deus vai continuar nos ajudando, meus irmãos. Ele vai continuar dando vitória para nós, porque nós somos seus filhos e filhas. Fomos resgatados pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é fiel. Ele cuida de nós. Nós estamos vivendo em meio a um mundo tão complicado, tão cheio de impiedade e de injustiça. E as pessoas que nos rodeiam, meus irmãos, às vezes não, com as suas mentes fechadas pelo inimigo, elas se levantam contra nós, contra a igreja do Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus, Ele nos ajuda e Ele tem nos dado vitória até aqui. Meus irmãos, eu vou deixar uma mensagem aqui, e ela se encontra registrada em Lamentações de Jeremias, e o capítulo, meus irmãos, é o de número 3. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, todo-poderoso. Louvado seja teu nome. Glória a Deus, aleluia. Os versículos, meus irmãos, é o 22, o 23 e o 23. E diz assim o versículo 22: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jeremias ele compõe essa poesia aqui, a cidade de Jerusalém ela estava destruída. Ali havia milhares de pessoas que tinham perdido as suas vidas, e agora restavam pessoas ali também, mas essas pessoas estavam num estado de degradação total, meus irmãos. Pessoas empobrecidas, pessoas que haviam perdido tudo, porque houve o cerco a Jerusalém, por causa da rebeldia do próprio povo, e a cidade foi destruída. E Jeremias, por um período de 40 anos, esse moço, ele começa o seu ministério muito jovenzinho, e pregando a palavra de Deus, ele chega a dizer ao ímpio rei Zedequias, dizendo assim: não resistam a Babilônia, porque esse não é o plano de Deus. Se entreguem ao rei Nabucodonosor. E talvez, meus irmãos, se eles tivessem se entregado ao rei Nabucodonosor conforme os planos de Deus, talvez a situação desse povo tivesse sido um pouco melhor. É o preço e eles pagaram por não ter dado ouvidos à voz desse Deus Todo-Poderoso. O rei Nabucodonosor talvez tivesse feito do rei Zedequias talvez um governador daquela terra, assim como Daniel, como Azarias, como Misael e como Ananias, que foram levados para a Babilônia. Mas ali eles foram honrados, mas eles acharam que era muita humilhação isso, e não deram ouvidos, e por essa razão eles foram castigados e passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Mas Deus fez promessa de trazer esse povo de volta. E Jeremias, meus irmãos, sentado fora das muralhas de Jerusalém, ele vê a cidade destruída, mas também
Ele diz aqui para nós, consolado pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E Deus, Ele é fiel. Você, meu irmão e minha irmã, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, talvez está passando por uma luta muito grande, e talvez você está imaginando assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não está ouvindo mais as minhas orações, as minhas súplicas, eu tenho clamado, e onde está Deus? E talvez também o inimigo usando bocas, pessoas têm te desanimado, talvez, tentando tirar dentro do seu coração a confiança nesse Deus, a fé, a esperança nas promessas desse Deus Todo-Poderoso. Mas, meu irmão e minha irmã, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus está sim ouvindo as vossas orações. Ainda que estejamos passando por um momento difícil em nossas vidas, Deus está ouvindo as nossas orações e a vitória vai chegar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel, Ele é rico em misericórdia, porque nós estamos de pé até este momento, porque Deus, Ele tem cuidado de nós, tem dado para nós vitória. Basta, meus irmãos, nós continuarmos confiando nesse Deus, aguardando a sua misericórdia, aguardando a vitória da qual tanto nós estamos necessitados. Deus está contemplando a cada um de nós, a vitória vai chegar. Não desanime, não se desespere, porque Deus, Ele é rico em misericórdia, e a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Agora, neste momento, nós fomos alcançados por essa misericórdia. Deus cuidou de nós, nos alimentamos, nós temos um teto, meus irmãos, sobre o qual nos abrigamos, nos alimentamos bem, tomamos banho, porque Deus cuidou de cada um de nós. Ele vai continuar cuidando de ti, da sua família. Nós não vamos ficar envergonhados. Talvez Jeremias já não tivesse mais esperança, mas o nosso Deus é o Deus de todo consolo. Ele ainda continua cuidando de nós, da sua igreja, do seu povo. Não se esqueceu de nós. Ainda que estejamos vivendo ou convivendo com uma situação muito difícil, Deus não nos desamparou. Deus está conosco. Nós vamos continuar marchando, porque Deus vai fortalecer a cada um de nós, e nós vamos transpor todos os obstáculos, e a vitória será nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é mais poderoso do que tudo. Só temos que fazer uma coisa: confiar nesse Deus e não se esquecer que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Graças ao bom Deus, e que Deus abençoe a amada igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.